está na ponta da linha com o diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, especialista, óleo e gás, um dos maiores especialistas do setor no Brasil, o Adriano Pires. Adriano, obrigado pela presença. Não é de hoje que há esse racha, normalmente envolvendo o governo da vez com a diretoria da Petrobras. A gente já viu essa novela em outros carnavais com personagens diferentes. Minha pergunta é possível você não interferir na Petrobras, não interferir nos preços do combustível, mas não ver essa situação que a gente está vendo agora, de um aumento de 30%, 40%, sei lá eu, no preço do diesel, no preço da gasolina, sem essa interferência? Porque a impressão que dá é que sempre o presidente da Petrobras, a diretoria da Petrobras é o capeta e o governo em questão, seja qual for, é o mocinho da história, né? Dá para você evitar uma situação como essa ou não, Adriano? Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, é um prazer falar com vocês. Eu acho que o que você colocou é exatamente o que acontece no Brasil há muitos anos. Essa questão é recorrente, né? Toda vez que você tem uma elevação muito grande do preço do barril do petróleo no mercado internacional, e se for acompanhado de uma depreciação do real, quer dizer, você entra numa crise política e começa a se tentar encontrar culpados, né? Lá no governo da Dilma, por exemplo, ela subsidiou o diesel e a gasolina, deu um rombo no caixa da Petrobras de 40 bilhões, e aí acabou tendo aquela ação na Suprema Corte americana. Agora, quer dizer, a atual gestão da Petrobras quer transferir o preço para o consumidor, mas a volatilidade, como a gente falou, do barril do petróleo ficou muito alta, câmbio alto, e o consumidor também não consegue pagar a conta, né? Agora, como é que a gente resolve esse conflito, né, entre, vamos dizer assim, o mercado financeiro, que quer que a Petrobras cobre preços de mercado internacional, e a população brasileira, principalmente a de baixa renda, que é pobre, né, e na pandemia ficou mais pobre ainda, que não consegue pagar esses elevados preços de barril de petróleo. A única solução que eu vejo é uma solução que já é adotada em alguns países, que é você criar um fundo de estabilização de preço, né? Então você tem um fundo de estabilização, aonde você pega dinheiro desse fundo quando o petróleo está muito caro, né? E esse dinheiro vai para a Petrobras e para os importadores para cobrir a diferença entre mercado internacional e o que está sendo repassado para o consumidor brasileiro, né? Então, é uma maneira que você não intervém nos preços da Petrobras e, ao mesmo tempo, você não leva essa volatilidade grande do barril do petróleo para o consumidor, né? E da onde você poderia tirar esse dinheiro para esse fundo, né? Que fundo também fica um negócio que o governo diz que não gosta, quer acabar com os fundos. Eu não quero tirar dinheiro do orçamento, eu não quero tirar dinheiro da educação, mas a gente tem hoje uma vantagem, que nós somos, cada dia que passa, maiores produtores de óleo e de gás. Então, a nossa arrecadação de royalties e participações especiais é crescente. E essa arrecadação de royalties e participações especiais cresce muito quando o preço do barril está elevado e quando o câmbio está depreciado, né? Então, é nesse momento, exatamente, que combina, porque eu preciso desse dinheiro para que o impacto não vá parar no consumidor, que também eu faço ressarcimento para a refinaria da Petrobras. Então, a sugestão é, mas o dinheiro do royalties vai para fundo de educação, vai para outros lugares importantes. A ideia não é você mexer no dinheiro do royalties. A ideia é a seguinte: todo início do ano você faz as premissas para o orçamento do ano da União. E nesse orçamento, uma das receitas é o royalties e a participação especial. Quando você faz a premissa, você calcular quanto vai ser o crescimento da produção de óleo e gás no Brasil esse ano, qual vai ser a taxa de câmbio, qual vai ser o preço do barril. E muitas vezes, quer dizer, a realidade não corresponde às premissas, né? Então, a ideia é pegar essa receita extra. Se você tem um cálculo de orçamento e durante o ano essa tua premissa não bate, quer dizer, se o petróleo ficar mais caro do que você imaginava, ou o real deprecia mais do que você imaginava, você vai pegar essa receita extra e colocar nesse fundo, né? Então, eu acho que a única maneira que eu vejo para você conseguir, né, corrigir, né, e acabar com esse conflito entre mercado financeiro, volto a repetir, e também não penalizar a população brasileira de baixa renda. No caso do botijão de gás, do gás chamado gás de cozinha, eu acho que a ideia não seria nem um fundo, a ideia aí seria criar uma espécie de uma tarifa social. Hoje você tem tarifa social no setor elétrico. 8 milhões de famílias brasileiros
né? Estão cadastrados na tarifa social, basicamente o pessoal da Bolsa Família, que pagam a tarifa de energia elétrica mais barata, e quem paga a diferença? Nós, consumidores normais, né? Então você tem uma distribuição de renda de quem tem mais para quem tem menos, que eu acho muito justo. Você poderia fazer a mesma coisa com o gás de cozinha, você podia cadastrar essas 8 milhões de famílias no gás de cozinha, e a diferença quem paga é quem pode pagar. Então, eu acho que esse tipo de solução que a gente tem que discutir, né? Porque o que não pode, né, é você, toda vez que o petróleo sobe ou que o que o real desvaloriza muito em relação ao dólar, você começa a ter essa crise, a ação da Petrobras cai 20%, aí demite o presidente da Petrobras, aí o presidente é acusado que é interferir na empresa. Você cria uma confusão gigante. E não é a primeira vez, como você bem colocou, isso é recorrente, em diferentes governos houve isso. A última vez foi no governo Temer, com a greve dos caminhoneiros. Então a gente precisa acabar com isso. Não é possível que a gente fique refém de uma variável, inclusive, que é exógena na economia brasileira, que é a questão do preço do barril de petróleo. A gente gosta de ouvir o Adriano Pires porque fica tudo tão claro, né, Barão? Tão fácil de entender, e as soluções, elas parecem possíveis, assim. Agora, Adriano, eu queria, por favor, pedir a sua opinião sobre a proposta do presidente da República, que prometeu zerar os impostos federais sobre os combustíveis, né? Ainda naquela linha, de onde é que vai tirar esse dinheiro? Aí te pergunto, de onde é que sai esse dinheiro? Poderia sair? E qual seria o impacto para o consumidor final? Será que compensa? Olha só, eu acho que o dinheiro não tem que sair de imposto, tá? O dinheiro tem que sair do royalties, como eu coloquei, e da receita extra do royalties, que é aquela diferença entre o que foi previsto no orçamento anual e o que de fato ocorreu. Então, o que sobrar eu boto no fundo para tentar estabilizar o preço do diesel e não transferir para o consumidor esse aumento de mercado internacional. Eu acho que a questão dos impostos é uma questão também muito importante, e o presidente tem toda a razão de debater isso. Por quê? Hoje você tem uma cobrança de imposto em combustível muito ineficiente. Para você ter uma ideia, hoje você tem uma sonegação de 21 bilhões de reais ano em combustível. Então, se você tem uma sonegação desse montante, alguma coisa está errada, né? Porque esse dinheiro é um dinheiro que está sendo roubado do consumidor / contribuinte. Se você reduzisse essa sonegação, você poderia até reduzir impostos sem perda de arrecadação para os estados. Mas eu acho que a discussão é essa em relação ao imposto. Eu acho que usar imposto para reduzir o preço do combustível vai ser uma saída ruim. Por quê? Quando você reduzir o imposto para que na bomba lá o diesel, a gasolina, etc., fique mais barato, todo mundo vai achar bacana. Mas na hora que o preço do petróleo cair e o governo for aumentar o imposto outra vez, vai ser uma chiadeira geral. O governo aumentando o imposto, e aumentar imposto significa talvez aumentar a sonegação. Por isso que eu acho que o imposto tem sim que se mudar. Eu acho que está tendo agora no Congresso Nacional a discussão da reforma tributária. Acho um capítulo importante é o capítulo dos combustíveis. Concordo com o presidente que a sistemática do ICMS tem que mudar, deveria ir para a refinaria, porque fica mais simples a arrecadação, e deveria ser real por litro e não alíquota como é hoje, porque também fica mais transparente. E ao colocar alíquotas iguais em todos os estados, eu desestimulo em muito a questão da sonegação. Então, eu acho que isso tem que ser feito, entendeu? Usar imposto para reduzir preço não me agrada. Eu acho que a gente tem o royalties, que seria muito mais interessante de ser usado do que o imposto. Adriano, para ser aprovado tudo isso que você propôs, né, que parece não é tão complicado, tudo mas enfim, qualquer mudança exige que alguém vai ceder nessa história. Mas depende de quem, especificamente sobre essa história inicial, né, sobre esse aumento no preço do petróleo no mercado internacional, a queda do real frente ao dólar. É uma canetada do presidente da Petrobras? Basta? Precisa passar por algum tipo de assembleia? Eu acho que não, o Barão. Eu acho o seguinte, eu acho que o presidente da Petrobras, ele tem que cuidar da Petrobras e do investidor que coloca dinheiro na Petrobras. E o governo brasileiro tem que fazer política pública que cuide do povo, dos brasileiros. Então a gente tem que separar. O presidente da Petrobras tem que ficar lá colocando o mercado internacional no preço, continuação do programa de desinvestimento da empresa, e o governo tem que estabelecer políticas públicas
para que o consumidor brasileiro, principalmente o diesel, porque o modal brasileiro, praticamente o único que a gente tem é rodoviário, e o pessoal do gás de cozinha não sejam prejudicados ou não seja transferido para eles uma conta que eles não podem pagar, que é o crescimento de uma hora para outra do barril do petróleo. Então, o primeiro movimento que eu acho é o governo comprar o conceito do fundo e o conceito de uma tarifa social para o gás de cozinha. Comprado o conceito, a gente tem que sentar na mesa e ver como é que a gente bota aquilo para operar. Eu acho que não tem grandes dificuldades. Então, é uma questão de vontade política, né? Eu acho que essa é a questão, não sei. Mas vai ter que passar pelo Congresso Nacional, não sei. A gente tem que ver quais são os trâmites. Mas a primeira medida, e o mercado, né, ele vive muito de expectativa. Eu acho que se o governo brasileiro, o presidente Bolsonaro, fosse amanhã no jornal, nas lives que ele faz, declarasse, olha, eu mudei o presidente da Petrobras, porque acabou o ciclo do Roberto Castelo Branco, o mandato de 2 anos dele venceu, e eu achei que tinha que mudar. Mas essa mudança não vai significar interferência na Petrobras. A Petrobras vai continuar respeitando o estatuto social da empresa, vai continuar cobrando preços de mercado internacional, né, quando sobe ou quando desce, vai continuar o plano de desinvestimentos. Agora, eu, como presidente da República, vou elaborar políticas públicas, né, para que o consumidor, em particular de diesel e de gás de cozinha, não seja penalizado quando ocorre grandes volatilidades no mercado internacional do barril do petróleo. Tomara que isso fato aconteça. É uma novela que tem se repetido com uma frequência que ninguém aguenta mais. Nem quem tem ações da Petrobras, tampouco o consumidor brasileiro, quem depende aí, que trabalha diretamente com o transporte. Você vai ver agora, quarta-feira, vai sair o resultado da Petrobras, do trimestre da Petrobras. Na minha opinião, eu não vi o resultado, evidentemente, mas pelo que eu acompanho, vai ser um dos melhores resultados da história da Petrobras. Aí hoje você vê a ação caindo aí 20%, por uma questão de interferência, que o mercado comprou a tese que o presidente está intervindo na empresa, né? Então, acho que vocês têm que acabar com isso. Não é possível que a gente não tenha capacidade de achar, volto a repetir, uma solução que acabe com esse conflito, o mercado financeiro, acionista da Petrobras e a população de baixa renda no Brasil. Quero agradecer demais a presença do Adriano Pires, mais uma vez explicando para a gente como é que funciona essa história, essa novela que a gente está revendo e a gente não queria rever nunca mais. Adriano Pires, diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, especialista em óleo e gás. Adriano, mais uma vez, obrigado pela entrevista aqui à Band News FM. Até uma próxima. Um abraço grande e uma boa semana a todos. Para nós.